Você já reparou como a cultura do crime se infiltrou na música, no entretenimento e até no discurso político no Brasil? Não é exagero, não é teoria da conspiração. É uma realidade que grita nos palcos, nas redes sociais e nas ruas. E o mais doido é que tem gente tratando criminoso como celebridade e celebridade como herói de periferia. Mas a pergunta que ninguém quer fazer eu faço agora. Por que o Oruan, Pose do Rodo e toda essa turma ainda não está atrás das grades? Não estamos falando aqui de artistas que retratam a realidade. Estamos falando de gente que vive, defende e lucra com a estrutura do crime organizado. Pessoas que usam do microfone como megafone de facção, que fazem apologia ao tráfico de drogas, à violência e ao caos urbano como se fosse poesia, como se fosse cultura. E aí, quando alguém é preso, como foi o caso do Pose, aparece um coro ensaiado dizendo que é criminalização da cultura de favela. Criminalização não, justiça. Oruan, por exemplo, não é só um cantor, ele é um porta-voz e não é da favela, é de um sistema criminoso que sequestra a vida dos próprios favelados. Essa história de que ele está sendo perseguido por ser preto e pobre é uma farsa montada com um script de vitimização racial, porque é mais fácil dizer que o Estado é racista do que admitir que ele canta para criminoso e convive com bandido. E quando a polícia aparece, não é porque ele é preto, é porque ele protege e exalta traficante foragido dentro da própria casa. Isso é cumplicidade. A verdade é que ninguém tem coragem de falar é que essa galera não está sendo perseguida por ser da favela. Está sendo investigada, processada e presa porque é cúmplice de organização criminosa, porque faz lavagem de dinheiro, porque vende discurso de ódio, violência, tráfico em cima do palco. Enquanto o trabalhador cruza o morro arriscando a vida, essa turma tá lá em cima, bancando o rei do baile financiado por sangue e cocaína. E aí, quando a casa começa a cair, o discurso muda. A narrativa vira: estão criminalizando o pobre. É sempre a mesma ladainha, como se a pobreza fosse desculpa para abraçar o tráfico. O que essas pessoas fazem não é cultura de favela, é publicidade do crime. E tem que acabar. Tem que acabar com a hipocrisia de achar que a prisão de um cantor envolvido com facção é ataque à arte. Isso não é arte, é estratégia de dominação social. Sabe por quê? Porque o traficante comum controla o morro, mas o cantor do crime controla as mentes. Ele faz um moleque de 13 anos acreditar que ser bandido é status, que andar armado é estilo de vida. E pior, ele faz isso com um holofote, com um contrato assinado, com um empresário por trás. Isso não é só apologia, isso é projeto. Pose do Rodo, por exemplo, não virou cantor depois de sair do crime. Ele virou cantor a serviço do crime. Tem uma diferença enorme aí. O crime continua e ele serve como vitrine. E não é só teoria, é fato. O histórico está aí. A ostentação de armas e drogas é pública. As letras são explícitas, mas ainda assim tem político, jornalista e influencer passando pano dizendo que é representatividade. Representatividade do quê? Do caos? Da barbárie? E quando alguém ousa dizer que esses caras têm que ser presos sim, surge a patrulha da lacração dizendo que é fascismo cultural. Fascismo é o que o tráfico faz com a favela, onde o morador tem que pedir permissão para viver. Fascismo é ter um exército paralelo controlando o território, cobrando pedágio, decidindo quem vive e quem morre. Fascismo é tratar bandido como rei e trabalhador como refém. A verdade é que o Oruan, Pose e essa turma são peças fundamentais na engrenagem do crime organizado. São o marketing do crime, a vitrine, o outdoor ambulante da violência. E quando eles sobem no palco, eles não estão apenas cantando, estão recrutando, doutrinando, lavando a mente de uma geração inteira que já nasce cercada de esgoto, bala e abandono. Uma geração que poderia ter escola, mas tem baile, que poderia ter livro, mas tem uma Glock com pente estendido. O Oruan não é só um cara que canta funk e rap, ele é um rosto midiático de uma organização criminosa. E o Brasil precisa escolher: ou vamos tratar o tráfico como inimigo, ou vamos continuar aplaudindo o traficante com autotune. Não dá mais para fingir que isso é arte, não dá mais para relativizar a barbárie. Chega de dizer que é liberdade de expressão, cantar que vai matar, traficar, explodir rival. Isso não é liberdade, isso é uma ameaça à sociedade. E se alguém ainda tem dúvidas de que essa turma tem que ser presa, basta olhar o efeito que eles causam. O moleque do morro não quer ser médico, engenheiro
engenheiro ou professor, quer ser da tropa do Pose, quer ser soldado do Oruan, quer tatuar o nome do Bayern no braço, quer ostentar arma no story, quer rimar apologia em cima de um beat de violência. Isso é o que o Brasil virou? Uma fábrica de ídolos do crime? Pois chegou a hora de cortar o mal pela raiz, de dizer em alto e bom som que não é cultura, é criminosa a atuação deles, de acabar com o romantismo da desgraça. Chega de aceitar o absurdo como normal. Não se trata de cor, de classe ou de estilo musical, se trata de crime, e crime tem que ser enfrentado com justiça, com coragem e com cadeia. E tem mais, não basta prender um ou outro, achando que vai resolver. Tem que desmontar a estrutura, tem que enfrentar a indústria que lucra com isso, que patrocina esses shows, que distribui essa música, que assina contratos, que finge que não vê, porque o tráfico moderno não é só a boca de fumo, é a produtora, o empresário, o influencer, o apresentador de podcast. O crime hoje tem equipe de marketing e a gente tem que ter um Estado que saiba reagir. E quando eu falo que o Estado precisa reagir, não é só uma viatura e uma operação no morro, é com política séria, um enfrentamento estratégico, uma guerra cultural de verdade. O que esses caras fazem é guerra cultural, só que ao lado do inimigo. Eles usam a estética, a linguagem, o ritmo, o flow, o carisma, tudo a favor de um projeto de poder criminoso. E se a gente não entende isso, não adianta prender um e deixar o resto da engrenagem girando. Tem que ir até o fim, tem que desmontar o castelo de areia que a elite progressista construiu em cima da ideia de que favela é cultura, sem critério nenhum. Favela é cultura sim, mas também é povo trabalhador, honesto, que sofre todos os dias com o que esses ídolos promovem. Chega de confundir voz da periferia com megafone do Comando Vermelho. Uma coisa é gritar por justiça, outra é rimar ordens do crime disfarçadas de arte. E não adianta vir com esse papinho mole de mais a liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é liberdade de cometer crime. Liberdade de expressão não é licença para promover assassinato, tráfico e intimidação. Quer rimar o que viveu? Tudo bem, mas tem uma diferença entre contar o que viveu e ensinar o que viver. O que essa turma faz é doutrinação. Eles estão moldando o imaginário de uma juventude que não teve chance e ainda tiram sal da polícia, do Estado, da justiça como se fossem imunes. A verdade é que o crime hoje não precisa mais esconder o rosto. Ele tá de boné da Nike, óculos escuro, microfone na mão e um contrato de milhões no bolso. E o público aplaude. O sistema finge que não vê. As marcas patrocinam. Os políticos se calam ou ainda aparecem em fotos com eles. Isso não é mais só sobre música, isso é sobre soberania, sobre qual Brasil a gente quer deixar para as próximas gerações. Se a gente não tiver coragem de falar a verdade agora, vamos ver o crime organizado transformando o entretenimento em sua principal arma de recrutamento. Vamos continuar criando gerações inteiras de jovens que acreditam que o único caminho possível é o da arma, da ostentação e do domínio territorial. E aí, quando a sociedade colapsar, não vai adiantar dizer que não sabia. A gente está vendo isso acontecer em tempo real. Não dá mais para tratar criminoso como celebridade. Quem exalta bandido, vive do crime ou atua como garoto propaganda de facção tem que ser responsabilizado. Isso inclui não só os funkeiros famosos, mas também os empresários por trás, os produtores, os organizadores de evento, os donos de plataformas que lucram com isso. E sim, inclui também os influenciadores e jornalistas que defendem essa gente com a desculpa esfarrapada de representatividade. O que a gente precisa entender é que o Brasil está diante de um ponto de ruptura. Ou a gente enfrenta de frente a cultura do crime, ou ela vai engolir tudo. E para isso, não adianta mais discurso. É ação, é representação inteligente, é inteligência policial, é justiça com coragem e, principalmente, é coragem moral. Porque enquanto tivermos medo de chamar o que é errado de errado, esse país nunca vai mudar. Essa galera não é vítima do sistema. Eles são o sistema paralelo, são o braço midiático do crime, são os artistas de um projeto que não tem nada cultural, é político. É o projeto de manter a juventude no controle do tráfico, de manter um Estado fraco, de manter a polícia acuada, de manter o povo dopado. É isso. E se a gente não entender isso agora, não vai ter mais país amanhã. Não se trata mais de defender ou atacar a favela. Trata-se de tirar a favela das mãos do crime. E quem tá com o crime, mesmo que disfarçado de cantor, de ídolo ou de militante, tá do lado errado. E tem que responder por isso. Chega de desculpa, chega de fazer vista grossa, chega de achar que cultura é escudo para bandido.
rápido. E sim, isso vai exigir coragem, vai exigir bater de frente com o politicamente correto, vai exigir enfrentar as plataformas, os empresários, os movimentos sociais infiltrados, as ONGs compradas, os jornalistas covardes, vai exigir ir até o fim. Mas ou a gente encara isso agora, ou vamos continuar sendo um país onde o Marcola dá ordem de dentro da cadeia e o Pose canta do lado de fora. E quer saber? Já passou da hora da gente começar a perguntar: quem financia esses artistas? Quem paga esses clipes milionários? Quem banca os carros, as armas, os vídeos? Porque convenhamos, ninguém sai da favela direta para uma Lamborghini, com produção de cinema, só com view do YouTube. Tem algo muito maior por trás. E se não tiver investigação séria, se não tiver rastreio de dinheiro, se não tiver prisão, isso nunca vai parar. A guerra contra o crime é também uma guerra contra a cultura que protege o crime, contra os discursos, os símbolos, os rostos que normalizam e glamorizam a violência. Não dá mais para tratar isso como um problema de nicho. Isso é um problema de nação, um problema de identidade. Ou a gente escolhe o lado da lei, da justiça, da civilização, ou vamos continuar sendo um país onde o crime canta e o povo chora. Porque no fim das contas, a pergunta não é por que eles ainda não foram presos. A pergunta é: quantas crianças ainda vão se perder nesse caminho até que alguém finalmente tenha coragem de fazer o que tem que ser feito? O Brasil precisa acordar, e rápido. Porque do jeito que tá, quem dita as regras não é mais a Constituição, é o beat de 140 BPM embalando a próxima geração de soldado do crime. E isso, meu amigo, é inadmissível. E se você quiser aprender a como se libertar totalmente do Estado com o Bitcoin, acesse o link na descrição, que lá eu vou ensinar tudo o que você precisa saber sobre o Bitcoin. E se você quiser apoiar o canal, considere se tornar membro.